Bom, esse daqui não é um assunto que eu gosto de comentar. Quem me conhece sabe que eu sempre evito falar desse assunto, mas acho que esse é um momento importante pra gente falar disso. A essa altura do campeonato, todo mundo já sabe quem foi o ganhador da última eleição. E na minha opinião, isso é igual torcida de futebol, tá? Então tem pessoas que torcem pra um lado e pessoas que torcem pro outro. E na minha opinião, a gente não deveria torcer pra nenhum lado. Só que tem algumas notícias que vêm me preocupando e foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo e analisar os fatos aqui com você. O Lula foi o ganhador da última eleição e ele tem falado recorrentemente em regulação da mídia. E como eu tenho quase toda a minha operação hoje na internet, ou seja, na mídia, eu fiquei um tanto quanto preocupado para entender o que seria isso. E eu vou analisar junto com você aqui hoje o que a gente já tem de concreto referente a isso. Então, se você quiser saber tudo sobre esse assunto, é só você assistir esse vídeo aqui até o final. Solta a vinheta. Fala Lobo, Matheus aqui, seja bem-vindo a este canal e seja bem-vindo também a este vídeo. Nesse canal aqui nós falamos sobre marketing digital e funis de vendas de uma maneira totalmente descomplicada. Se você quiser receber as notificações dos próximos vídeos e também dos próximos conteúdos que eu for criar, considere fazer parte desse canal aqui se inscrevendo aqui desse lado e, se possível, deixando um gostinho nesse vídeo porque você me ajuda demais a fazer com que esse vídeo chegue nas pessoas que estão precisando. Conto com você para isso. Para você não custa absolutamente nada, mas para mim que tô aqui desse lado é uma baita de uma ajuda. Bom, como eu disse no começo desse vídeo, isso aqui não é uma opinião. Eu não vou opinar aqui sobre esse assunto. Eu vou ler as notícias e vou tentar analisar e tentar quase que prever o que a gente vai ter para o futuro. Tá, o último presidente eleito, o presidente Lula, agora em 2022, tem falado recorrentemente, inclusive em notícias recentes, sobre regulação da mídia. E para nós que trabalhamos com a internet, a gente precisa entender o que é isso e como que isso aqui vai afetar a nossa vida. Pô, será que a gente não vai mais poder criar conteúdo? Será que a gente não vai mais poder falar o que a gente tá pensando em falar? Será que a gente não vai mais, sei lá, ter canal monetizado ou conseguir fazer vendas pela internet? A gente precisa entender isso e se antecipar pelo que vem aí, tá? Então, isso aqui, como eu disse, não é uma opinião. Eu vou simplesmente ler as notícias com você e dizer o que a gente já tem até hoje de concreto sobre isso, tá bom? Bom, então, eu joguei na tua tela aí agora uma notícia recente. Essa notícia aqui é agora de outubro, tá? Dia 20 e pouquinho de outubro, acho que quando ele foi lá no Flow Podcast. Segundo a notícia aqui, o presidente eleito volta a defender a regulação da mídia e diz que não se trata de censura, tá? Então, isso aqui é uma notícia recente. Isso aqui não é coisas, viagens da minha cabeça ou viagem da cabeça do pessoal daqui do marketing digital. Isso aqui, ele realmente tá dizendo e tá defendendo isso, tá? Por isso que eu decidi pesquisar mais a fundo e trazer para você aqui o que a gente já tem até agora sobre esse assunto, principalmente se você trabalha com internet, se você tem negócios digitais, vende produtos, se você tá pensando em iniciar agora também, é importante você entender isso aqui certinho, tá bom? Ó, lembrando que, fora um pouquinho esse assunto da eleição, a gente já tem outras coisas acontecendo nesse exato momento. Por exemplo, a questão da emissão das notas fiscais. Se você vende produtos digitais, antes você podia fazer a emissão da nota fiscal após o período de reembolso. Segundo as novas leis que estão vigentes por aí, é que você precisa fazer a emissão no momento da venda. E se a pessoa pedir o reembolso, você precisa fazer o cancelamento da nota fiscal. Uma outra coisa que tem feito zoom no mercado também é sobre a questão das coproduções. Agora, todas as receitas de todas as vendas vão ser informadas para um órgão do governo, tá? Vai ser informado, se eu não me engano, para a Receita Federal, se eu não estou enganado. Então, todas as suas transações vão ser informadas lá para cima e tem um problema que os produtores serão informados de 100% das receitas, mesmo que ele tenha pago parte das comissões para coprodutores, tá? Então, assim que eu souber mais sobre esse assunto, que eu entender mais, tô vendo com os meus contadores também quanto a isso, como é que a gente vai ficar, porque não vai ter como você declarar, e se você passa um tanto pro seu coprodutor, isso vai ficar zoado lá na contabilidade, a gente precisa ver certinho como vai fazer. Isso aqui já tá acontecendo, tá? Fora aqui a parte da regulação da mídia, essas coisas já estão aprovadas, já estão rodando. Assim que eu tiver mais posições sobre isso, se você acompanhar esse canal, vou trazer vídeos atualizando aqui também. Como é que fica então essa questão da regulação da mídia quanto ao marketing digital e as mídias sociais, tá? As redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, como é que fica isso aqui? Lembrando que essas plataformas, tá? Quando elas estão em um país, elas precisam obrigatoriamente respeitar as leis daqueles países, tá? Então, o YouTube que tá aqui no Brasil, o TikTok que tá aqui no Brasil, o Instagram que tá aqui no Brasil, eles têm que respeitar as leis brasileiras. Então, tem que estar tudo de acordo. Se aprova uma lei nova, a plataforma tem que se adequar à lei daquele país. Isso aqui é bem doido, tá? É bem doido isso aqui. Pra deixar bem claro aqui, o Lula, tá? Ou o PT, ou o plano de governo dele, nunca falou explicitamente em controle de redes sociais. Ele sempre fala de mídias sociais e isso fica um termo amplo, assim. Na minha opinião, isso aqui é muito amplo, tá? Você fala, vou regular as mídias sociais. O que é uma mídia social? É TV? É, sei lá, jornal? É YouTube? É canal de política? O que é? O que tá incluído dentro das mídias sociais? E lembrando, tá? Que na última vez que isso aqui aconteceu, que as redes sociais foram utilizadas como moeda política, peguei essa notícia aqui, ó. A última vez que isso aqui aconteceu foi em 2016, durante a eleição do Trump, que culminou na Lei Geral de Proteção de Dados, que caiu pra nós aqui também, que destruiu o pixel do Facebook, questão de rastreamento, de cookies, isso aí acabou com tudo. Foi justamente fruto aí da última eleição de
2016, que as redes sociais tiveram um papel bem importante, tá? Então, essa é a primeira relação que a gente tem aqui de controle de mídia, redes sociais, com a questão de novas leis que foram surgindo perante a isso, tá bom? É o primeiro, assim, a primeira ligação que a gente consegue fazer. Depois disso, eu peguei uma outra notícia aqui, ó, essa aqui agora de novembro de 2014, tá? Só para você entender, essa ideia de regulação de mídia, quando eu falo de regular as mídias sociais, imprensa, TV, sei lá, o que mais tiver incluído nisso aqui, não é novo, tá? Em 2014, se eu não me engano, era governo Dilma nesse momento aqui, eles já falavam aqui em regulação e democratização da mídia, tá? Segundo a notícia aqui, os próprios termos usados para se referir à proposta de normas de regulamentar o setor de comunicação no Brasil. Aí tá, já deixa claro aqui o tamanho da polêmica que envolve esse assunto, tá? Então não é novo, isso aqui desde 2014 eles já vêm maturando essa proposta. Em 2014 eles não conseguiram aprovar isso aqui porque justamente aconteceu aquelas coisas, aquelas crises lá, né? Pô, teve manifestação na rua e tudo mais, então ficou uma proposta muito impopular, mas isso aqui não é novo, tá? Apesar de eles estarem falando bastante disso hoje em dia, isso não é novo, já vem desde lá de trás, o pessoal já vem matutando essa ideia aqui. Uma outra notícia agora aqui também, recente, dia 5 de novembro de 2022, em um discurso em agosto, né? Na verdade, o discurso do Lula foi em agosto, ele lamentou a omissão da Dilma na aprovação desse projeto, tá? Então, nós deixamos para o governo Dilma dar entrada no projeto, não sei por que não deram entrada no Congresso Nacional. Então, ele já vem aí falando, pô, deveria esse negócio ter sido aprovado, já desde 2014 os caras estavam lá matutando. Só que sabe o que é mais louco? Tá, eu entrei no plano de governo agora recente deles, né, do último plano de governo agora, e não fala nada no plano de governo sobre regulação de mídia, controle de mídia, regulação das mídias sociais, não tem absolutamente nada sobre isso. Tudo que ele falou até agora foi do gogó pra fora, foi de boca pra fora, em entrevistas, em palestras, em discursos também, tá? Então não existe nada no plano de governo deles perante a isso, mas ele tem falado frequentemente em regulação das mídias. O que a gente pode tirar de conclusão até agora é que vai existir provavelmente uma coisa que eles chamaram de Conselho Nacional de Comunicação, que é um órgão, vai ter um setor do governo ali responsável por fazer uma fiscalização das mídias sociais. E esse órgão aqui, chamado de Conselho Nacional da Comunicação, vai servir para estabelecer normas e políticas públicas no setor de comunicação. Então esse Conselho Nacional das Comunicações vai servir como um órgão regulador que eles pretendem criar, e é esse órgão que vai discutir o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que tem que ser feito ou o que não pode ser feito, tá? Então vai existir esse órgão do governo que vai fazer a regulamentação. Segundo a notícia desse jornal aqui, costuma ser um caminho para o aparelhamento do Estado, porque eles pegam algumas outras notícias de alguns outros órgãos que foram criados pelos governos petistas e o que aconteceu aí, né? Você sabe o que eu tô falando. Também teve um cara da ONU falando sobre isso, tá? Da Organização das Nações Unidas, que ele foi dar uma entrevista lá pra BBC e ele falou, só é preciso ter cuidado para que essas leis não dê ao governo uma forma de controlar o conteúdo, tá? Vamos ser um pouco filosófico aqui. Se fosse questão de regular, pô, vamos evitar fake news, vamos evitar a disseminação de fake news por aí, seria uma coisa boa, entre aspas, tá? Porque, pô, tem muita notícia falsa circulando pelas redes aí, muita notícia que não é verdadeira. Só que quando você dá o poder para um órgão de Estado decidir o que você pode ou não pode fazer, na minha opinião, agora dando a minha opinião aqui, isso não é certo, tá? Isso não é certo. Não deu certo nenhuma das vezes que isso foi feito. Só você ver que a última vez que eles começaram a falar em regulação de aplicativos, né? Pô, Uber, 99 Táxi, esses aplicativos de mobilidade, as empresas falaram em sair do Brasil, porque, pô, vai ter que contratar o cara via CLT, paga 13º, paga férias pro cara. Não, pô, ele é um prestador de serviço, não precisa ser desse jeito. Eu nem sei como é que tá isso, o andamento disso nesse momento, mas da última vez que isso foi ventilado aqui, isso deu maior bafafá. As empresas, elas tendem a ter uma repulsa, né? Os empreendedores tendem a ter uma repulsa das questões das regulações, porque justamente quem decide o que pode ser feito ou o que não pode, são pessoas que estão lá no Congresso ou são pessoas que estão lá no governo, que muitas vezes não têm convivência no que a gente faz aqui. Será que as pessoas hoje que estão no governo, ou que já estiveram, ou que ainda vão estar nos próximos governos, eles têm noção do que a gente faz? Eles têm noção de como que é vender online? Pô, de como que é difícil você criar um negócio, você manter funcionário, você manter estrutura? Será que eles têm essa noção? Será que alguns deles já passou isso na vida, pelo menos alguma vez? Eu acho difícil. E é muito ruim, agora na minha opinião, novamente, você dar esse poder para essas pessoas decidir o que você pode fazer, sendo que eles não têm convivência com esse assunto, eles não têm convivência no que a gente passa aqui no dia a dia. É só ver essas questões das notas fiscais. Pô, não tava ruim assim do jeito que tava. Nós emitimos as notas fiscais, nós pagamos os nossos impostos. Por que mudar, tá? Pra que criar mais coisas? Pra que dificultar ainda mais o trabalho que a gente faz aqui? Isso vai ficando cada vez mais difícil pra nós empreendedores. E eu, como um bom empreendedor que sou, já pago uma
pilha gigantesca de impostos todos os meses, sei lá, dava pra contratar 10 funcionários a mais aqui na empresa só de impostos que a gente paga. E eu acho extremamente ruim essa questão de você ter mais uma variável pra gente ficar se preocupando. Pô, será que agora eu vou poder falar disso? Será que eu vou poder falar daquilo? Será que eu vou poder falar daquilo outro? Ou não vou poder falar mais de nada? Essa é a minha preocupação. Como não existe isso no plano de governo, o que ele tem falado é da boca pra fora. Não fala especificamente de como que vai ser a internet, como é que vai ficar, o que que vai ser, qual que vão ser as diretrizes que o pessoal, ou que o Conselho Nacional da Comunicação vai usar. É uma coisa que tá ficando bem obscura e bem nebulosa na minha visão e na minha opinião. Mas pra gente ter aqui, ó, uma visão do que a gente pode vir a ter ou pode vir a acontecer, eu pensei, putz, cara, como é que eu vou fazer pra analisar algo que tá no futuro e que a gente não tem como saber o que vai acontecer? O que eu fiz então? Eu olhei pros países que têm pensamentos ou têm governos mais alinhados com o que é esse novo governo que entrou aqui no Brasil. Então, países como, por exemplo, da Argentina, Cuba, Venezuela, China, que são governos mais alinhados à esquerda, que inclusive parabenizaram o novo governo aí. E eu resolvi olhar como que tá o marketing digital nesses países. Porque acredito eu que a gente olhando o que tá acontecendo nesses países, a gente possa talvez prever para onde a gente vai tender aí com essas novas leis que podem vir a acontecer aqui no Brasil. Então, eu vou jogar na tua tela aí agora, ó, um gráfico do CPM, tá? O custo por 1000 visualizações ou por 1000 impressões do YouTube e quanto que o YouTube tá pagando ou tá cobrando dentro de cada país desses. Olha só, aqui no primeiro país que eu pesquisei, ó, o CPM do YouTube, a média agora no último ano, em 2022, é de $1 para cada 1000 visualizações. Ou seja, para cada 1000 pessoas que veem um anúncio, o anunciante tá pagando $1. Ou o cara que tá do outro lado criando o conteúdo, assim como eu tô criando nesse momento aqui pro YouTube, tá recebendo também $1, ou talvez um pouco menos que isso, pelas comissões do YouTube, tá? Então, para você entender, esses números refletem o quanto existe de anunciantes naquele mercado, o quão concorrido é aquele mercado de anúncios do mercado digital e o quanto os criadores de conteúdo estão ganhando dentro desses países. $1 na China é o que está representado aqui, ó. Chile também, aqui pertinho, 54 centavos de dólar para cada 1000 visualizações que uma pessoa tem em um vídeo ou para cada 1000 visualizações que o anunciante está pagando para aquele anúncio ser mostrado para as pessoas. Colômbia, tá aqui do lado também, ó, 7,57 centavos de dólar, tá? Mais importante aqui pra gente, ó, China, $1 para cada 1000 visualizações. Outro aqui, ó, Cuba, $1,40 para cada 1000 visualizações de anúncio ou para cada 1000 visualizações de um vídeo. Isso aqui significa, você já pode ver nesses gráficos, os anunciantes, tá? A concorrência de anúncio nesses países, elas tendem a ser menores do que os outros países que estão aqui perto. Quanto menor o CPM, menos pessoas estão anunciando, ou seja, menos dinheiro está circulando dentro daquele mercado. China, $1. Cuba, $1,40. Venezuela, um pouquinho mais alto, ó, $3,75, tá? Para cada 1000 visualizações de um anúncio ou para cada 1000 visualizações de um vídeo. A Argentina tá aqui do lado também, 0,77 centavos de dólar para cada 1000 visualizações. Só para você entender esses números, para você entender a dimensão do que eu tô falando, isso aqui é quase como se eu gravasse um vídeo e para cada 1000 pessoas que assistem o meu vídeo, eu ganho 77 centavos de dólar. Então, eu preciso fazer milhares e milhares de visualizações para que a minha receita seja considerável. E do outro lado da moeda, significa que tem poucos anunciantes criando anúncios nesses mercados, isso diminui a concorrência, por questão diminui também o CPM. A gente pode levar por lógica, quanto maior o CPM, mais pessoas têm anunciando dentro daqueles países ou dentro daquele mercado. Agora, eu trouxe aqui o do Brasil hoje, tá? Olha como é que tá o do Brasil. Hoje, nesse exato momento, a gente tem uma concorrência maior do que naqueles países, porque o nosso CPM, o custo por 1000 impressões, tá em $6,65. Ou seja, existem mais pessoas disputando pela atenção dos criadores de conteúdo ou pelos espaços publicitários na internet. Isso significa que existem mais concorrência, mais dinheiro circulando aqui nesse mercado. Hoje, se eu criar um vídeo aqui no Brasil, eu vou possivelmente ganhar $6 para cada 1000 visualizações. Essa daqui é a média do mercado. Agora eu quero te mostrar um último dado aqui, só para você ter como base de comparação como é que tá os mercados nesses países, como é que tá o Brasil e como é que estão os melhores do mundo. Esses países estão no ranking do top 10 das maiores CPMs do mundo em 2022. Olha só, o primeiro lugar, Noruega, $43,15 para cada 1000 visualizações de um anúncio ou de um vídeo. Olha que loucura. Enquanto os países aqui, ó, estão com $1, $1,40, 77 centavos de dólar, $3 no máximo aqui na Venezuela, o top país do mundo hoje está com $43. Isso aqui significa que para quem anuncia tem uma concorrência gigantesca e se as pessoas estão dispostas a pagar $43 para alcançar 1000 pessoas, significa que gera muitas vendas, ou seja, as pessoas compram demais nesses países, a concorrência é muito grande, roda muito dinheiro dentro desses mercados. Por outro lado, quem cria conteúdos, quem está aparecendo nas mídias sociais, ganha muito mais também, porque poucas visualizações geram um montante gigante de dinheiro. Depois, aqui a Alemanha, $38 para cada 1000 visualizações. Descendo um pouquinho mais aqui, ó, Coreia do Sul, $17. Depois, Reino Unido, $13. Finlândia, $14. Canadá, $13
Estados Unidos, 13 dólares. E se você olhar todos esses países, pelo menos a grande maioria deles que estão no top 10 aqui, eles são países mais livres. Estados Unidos, Finlândia, Noruega, Alemanha são países mais livres, tá? Então, a gente pode ver que quanto maior a liberdade, pelo menos a liberdade econômica de um país, ou liberdade de expressão de um país, tende a ser maior a concorrência na internet também, porque circula mais dinheiro, tá? Isso aqui é uma tendência, não necessariamente é em todas as vezes, mas a tendência é que isso se mantenha. O que a gente pode tirar de conclusão disso é que os países hoje que estão alinhados com esses sistemas, regulação de mídia, regulação de mercado, taxação de grandes fortunas e tudo mais, alinhados com ideias mais de esquerda, eles tendem a sofrer mais, pelo menos o mercado digital tende a sofrer mais, porque existem menos pessoas anunciando nesses países, o que diminui o custo por impressão, tá? Diminui o CPM, o custo de anúncios, o que diminui também o pagamento que os criadores de conteúdos recebem nesses países. Enquanto os países mais livres, que têm liberdade maior, eles tendem a ter maior concorrência, maior disputa pelo espaço publicitário, maior é o CPM, isso sobe o CPM em questão de dólar, e as pessoas que criam conteúdo tendem a ganhar mais. E possivelmente as pessoas que estão do outro lado anunciando tendem a vender mais também, porque circula mais dinheiro no mercado em geral. Agora, a última coisa que eu quero te perguntar é que eu sei que existem bastante pessoas desses países que assistem aqui os meus vídeos, como que tá aí pra você hoje? Eu não posso dizer como é que tá, porque eu nunca criei conteúdo nesses países, eu nunca fui morar lá pra ver como que é, mas eu gostaria de saber de você, se você tá em alguns desses países hoje, como que é aí hoje? Tá legal? Você tá criando conteúdo, você ganha bem, as vendas estão explodindo, tá caindo, como é que tá? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, e o resto do pessoal que também vai assistir esse vídeo também quer saber a sua opinião. É muito importante a gente discutir sobre isso nesse momento. Aqui no final, ó, eu vou deixar outros 2 vídeos pra você. Um sou eu que tô te recomendando, e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Um grande abraço, até a próxima, vejo você no próximo vídeo. Fui!